Olá, pessoal, todos bem? Eu espero que sim. Hoje, dia 10 de maio, sábado, véspera de Dia das Mães, nosso querido Zion, comandante siriano, vamos ler a mensagem. Luz e sombra coabitam não só na terceira dimensão, como na quinta dimensão consciencial. Há uma depuração grande para a quinta dimensão, porém, carregam as sombras dentro de si ainda para serem regeneradas, depuradas, o que chamamos de medo, insegurança e principalmente a falta de confiança. Temos trazido exemplos e mais exemplos de estelares que não possuem o que vocês possuem como humanos. Mesmo vocês, na terceira dimensão da fisicalidade, possuem dentro de si a fagulha divina e o amor, aquele desejo que todos estejam bem e um cuidado grande. A oscilação entre luz e sombra dentro de vocês é que determina a quantidade de ataques espirituais, energéticos, ou até mesmo a manifestação de desagrados em seu corpo físico, em seus relacionamentos. Parênteses. Quando a gente fica, né, ligado muito com medo, com apatia, com desânimo, com aquela dúvida, falta de confiança mesmo, a gente adoece, né? Isso pega o nosso emocional e a gente adoece. Ele que está falando aqui, né? Os nossos relacionamentos também. É por isso que não, a gente precisa procurar parar de oscilar, pegar a luz aqui, ó, e seguir, né? Vamos lá. É necessário, é necessário que vocês saibam que nessa faixa dimensional, aonde eu me encontro, não é o topo, o Zion, né? Não é o topo, é o caminho. Muitos seres mais evoluídos de sexta, sétima, oitava, e a perder-se de vista, nem todos, nem todas as informações nós temos, e nem a capacidade de absorver tudo e de entender tudo, compreender tudo. Mas, quanto mais evoluído, mais etéricos se tornam e mais conseguem se plasmar para que vocês, na terceira dimensão, consigam visualizar. Alguns já visualizaram o próprio Arcanjo Miguel, o próprio comandante Ashtar. Poderíamos dizer que quanto menos dúvida vocês têm na caminhada que vocês fazem, na, o- ah, ficam com dúvida e colocam mais força na opinião alheia. Ele fala aqui, ó, opinião alheia ou até mesmo a sua opinião, que você fica com dúvida, até mesmo na sua opinião sobre você. Maior liberdade você adquire, então, quanto menos dúvida, mais liberdade. É sempre um caminho de libertação, limpezas, resgates de suas partes traumatizadas que ficaram paradas no tempo, que os trazem aqui, nessa terceira dimensão, na fisicalidade. A maioria de vocês possuem tantas dúvidas e medos que precisam passar por situações dolorosas para experienciarem e verem o poder que vocês possuem, para sentir que vocês não estão sozinhos e que existe toda uma gama de proteção ao seu redor, não de humanos, e sim de consciências expandidas, que não precisam estar exatamente do seu lado fisicamente para lhes ajudar. É travado neste momento uma disputa entre o controle do mundo e a libertação do mundo. Parênteses, aqui ele já começa a falar da transição planetária. Então, deixa eu voltar um pouquinho antes aqui. Nós acessamos algumas informações do tipo, às vezes a gente passa por alguma situação só para relembrar que nós temos protetores, mentores, anjos da guarda, porque no dia a dia a gente se distrai e começa a duvidar de tudo. A gente se perde, na verdade, né? Então aqui ele começa a falar da transição. Vamos lá.
É travado neste momento uma disputa entre controle do mundo e a libertação do mundo, do planeta Terra. Por isto, este canal está falando para que mais e mais pessoas tenham oportunidade de refletir em algum momento, pois o invisível atua o tempo todo. E aqui, deixa eu ler melhor. Sabemos que uma vez que vocês não enxergam, não sentem, não sabem, duvidam. Mas quantos de vocês já tiveram experiências, mas mesmo assim continuam patinando, duvidando? Em alguns momentos, até doando das suas energias para os seres trevosos. Hum, o que vou dizer a seguir é um tanto quanto forte, mas é necessário pelos tempos atuais. A grande maioria dorme inconsciente num looping eterno entre vidas encarnadas e entre vidas na espiritualidade. Então, né? Enquanto está encarnado aqui, dorme. Vai para o lado de lá, dorme. Aí volta aqui e aí informa alguma coisa, a gente fica sabendo, falando, não, eu quero voltar para corrigir. Chega aqui, dorme. Ou foge, ou se esconde, né? Porque é a evolução de cada um. Vamos lá. O que vocês acreditam é o que acontece quando vocês estão no entre vidas. Se você acredita ser um devedor indigno de confiança perante a si mesmo, estará nesta frequência e ficará nesta frequência após a sua desencarnação. Parênteses. Voltando. Se você acredita ser um trabalhador em prol da coletividade, continuará trabalhando em prol da coletividade. Se você compraz na maldade, na fofoca e só tem um objetivo com os fins materiais, também ficará nesta mesma frequência, muitas vezes vagando, achando inclusive que pode permanecer vagando. A maioria não tem nem consciência de quanta energia é sugada dos encarnados, dos vivos. Quando você permanece ao lado deles e precisa, é e será necessário ajustar. Há muitos seres trevosos em todos os meios e também há seres de luz em todos os meios, mas a grande maioria dorme inconsciente, tendo uma vida mecânica, rotineira, sem cor, sem brilho, sem significado, sem propósito bem definido. O momento atual é essa disputa. Parênteses da Márcia. Exatamente isso, pessoal. Precisamos adquirir um quantum, um número mínimo para que possa virar a chave da transição planetária. Mas a grande maioria dorme, ou acorda e dorme de novo, ou acorda e foge. Só o que a gente precisa fazer é acender a nossa luz e permanecer com a luz acesa, não é brigar com ninguém, não, tá bom? Vamos continuar aqui. O momento atual é exatamente dessa disputa. O comandante Sananda sabe exatamente o momento certo de determinar as coisas, mas há a lei do livre-arbítrio e não podemos e nem devemos obrigar ninguém a nada. Porém, como foi trazido à consciência, um exemplo positivo arrasta milhares de pessoas. Um farol de luz ilumina um espaço grande. Vocês não precisam fazer obras gigantescas. Vocês só precisam parar de duvidar, comprometer-se em se iluminar e permanecer iluminado, para que as sombras não o arrebatem. Não coloquem chips nem implantes em vocês, muito menos tecnologias que o controle à distância através das ondas de Wi-Fi colocam. Ai, ai, ai. Parênteses, parênteses da Márcia. Ah, aqui, no meu, na minha profissão, né, fazendo hipnose quântica, eu tenho observado, ao longo de quase 300 hipnoses que eu fiz, a quantidade grande
de chips, implantes, equipamentos, tecnologias, hum, prisões mesmo, ah, fractais, presos ali, com algemas, com correntes, com um monte de coisa que a tecnologia consegue remover, retirar, desde que haja permissão do eu superior da pessoa, haja permissão do Criador, da lei divina, pois, às vezes, há ainda um aprendizado a ser vivenciado para que haja, então, uma limpeza profunda e respeitando as leis espirituais. O que eu quero dizer, nem tudo é permitido e não é daqui para lá, não é porque eu quero ou porque a pessoa quer, há de se ter uma permissão divina, estar no tempo certo. Mas a grande maioria é porque com tanto medo se apega às vezes ao trevoso, ao invés de se apegar ao divino, à luz, né? Ou por tanto medo se esconde, se esconde, se esconde e fica tomando ataque. Porque esse medo exacerbado, esta dúvida que a gente tem, a gente abre portais e ó, buraco, pum! A gente abre portais em nós, né? Por isso a gente fala resgatar os fractais para fechar os buracos, para não ficar à mercê de tantos ataques. Deixa eu ler aqui. Os habitantes de um planeta determinam a forma que vão passar, não só a transição, mas a vida. Já foi dito que o plano divino se estabelecerá e que os trevosos estão desesperados, arregimentando muitos comandantes de luz que estão se perdendo, muitos chefes, para que desvirtue todo o pelotão, toda a seção, todo o grupo. Ai, não é porque é um meio religioso, espiritualista, universalista, que vocês podem fechar os seus olhos. Temos falado insistentemente sobre isso, mas agora precisamos falar com mais força para que permaneçam lúcidos, iluminados e sem duvidar. Eu vou colocar aqui um parênteses da Márcia, conectados aos seus seres superiores, ao seu eu divino, através de conexões, meditações, concentrações, cada um vai ter a sua técnica, mas orações, mas coloquem-se somente à disposição da luz para não ficar, de vez em quando se vinculando a um trevoso e receber ataque, né? Vamos continuar aqui. Conectem-se aqui, ó, aos seus seres superiores. Conectem-se ao seu coração, que está conectado com a fonte criadora. Fiquem firmes, sem oscilar tanto, pois no momento de um vacilo vocês recebem as ondas dos trevosos. Quando começarem a duvidar, lembrem-se de algo ou alguma coisa que você já comprovou na sua vida, parênteses, desta conexão com o divino. Todos nós já tivemos alguma experiência ou não. Vamos ler aqui. Ah, fala de novo aqui, ó. Se não há nada que você tenha comprovado sobre a conexão com o divino, está na hora de se conectar para que não fique à mercê das ondas bravias do mar quando os ventos se intensificam, e nem que perca o tempo certo de se proteger do sol enquanto descansa, para que não tenha problema de queimaduras. Só precisam estar lúcidos, atentos. Saibam que cada um que ouve esta mensagem é um co-criador importante. Vocês possuem muita força, muito poder que lhes foi conferido pela fonte criadora. É hora de permanecer firmes, resolutos e com fé inabalável, seja qual for o dogma religioso ou sua crença, ou nenhuma crença, mas permaneçam conectados com o mais importante, que é o coração alinhado com o universo. Você não está aqui a passeio, mas também não está aqui para sofrer. Não, não. Está aqui para aprender e fazer a sua parte. Zion, eu sou. Gratidão.
Zio. Vou fazer somente uma observação. É, é difícil, enquanto encarnado, ficar lúcido. É mais fácil a gente se acomodar, ficar no quentinho lá, assim, né? Ai, depois eu penso nisso. Só que, gente, nós estamos no auge da transição planetária, então fiquem lúcidos, despertos, tá bom? Para que vocês não sofram ataques desnecessários, não adoeçam desnecessariamente, não entrem em medos, pânicos, ansiedades, depressões, que não sejam de causa orgânica, né? A gente sabe que tudo tem um componente emocional e um componente fortíssimo neste momento. Se você está aquela turma do deixa eu dormir um pouquinho, você está sendo disputado. E as sombras vão te oferecer, ó, tudo brilhante, tudo reluzente. E aí você, vou para cá. Pronto, perdeu a encarnação. Gente, dá tempo de ajustar rotas, velas ao mar e adiante. Gratidão, pessoal. Foi forte hoje que eu sei, eu sei. Sei porque a hora que eu estava canalizando eu também senti. Mas de vez em quando, um chacoalhãozinho é importante. Gratidão, fiquem bem. Amanhã, Dia das Mães, vai sair vídeo 10 horas da manhã. Eu vou gravar logo em seguida. Vocês vão adorar, eu acho. Espero. E antes que eu me esqueça, muito obrigada a Saco pela confiança, pelo mergulho, pela experiência incrível de muitas conexões importantes, né? Então, eu agradeço de tanta mensagem bonita que você trouxe nesta sua hipnose quântica. É só gratidão, gratidão, gratidão. Agora sim, pessoal. Tchau.